Estamos recebendo aqui em nosso estúdio a Jaqueline Bonfim, secretária de Saúde do nosso município de Macaúbas. Ela que é licenciada em Química, especialista em Educação em Saúde e Comunidade, gestora do SUS desde o ano de 1997, coordenadora do Grupo de Trabalho e da Atenção Básica do Estado da Bahia, membro da diretoria executiva da COSEMES Bahia, membro também do Grupo Condutor Estadual das Redes, diretora e convidada do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Jaqueline, seja bem-vinda ao nosso estúdio da Macaúbas FM, no seu 103 Notícias. Obrigada, Felipe, Ana Clara. Eu aproveito para cumprimentar todos os ouvintes da Macaúbas FM, a todos os macaubenses, ouvintes da região, né, que eu acredito que a emissora ela atinge a nossa região toda e alguns outros municípios. Falar que é um prazer estar aqui, estou à disposição de vocês. Primeira vez, né? Tá aqui. Primeira. Isso mesmo. Nós que agradecemos você estar aqui, para a gente bater um papo muito bacana aí, né? A gente vai falar aí sobre o projeto Momento Cuidar, né? O que é esse projeto Momento Cuidar? O projeto ele surge de uma demanda que me foi determinada praticamente, né, pelo prefeito Aloysio Rebonato, quando me convidou para assumir a secretaria, e ele citou que precisava fazer com que as ações e serviços de saúde tivessem uma capilaridade maior, principalmente com a população da zona rural. Considerando a extensão territorial do município, né, nós temos muitas serras, a gente tem um município que tem 3 perfis, né, que é o perfil da sede, o urbano, né, o periurbano, e a zona rural, que tem muita região de serra e a sua extensão toda. Então, ele pediu que, dentre as nossas ações, nós construíssemos o perfil epidemiológico de todas essas áreas e fôssemos identificando o que basicamente precisaria ser levado mais próximo dessa população, sem que essa população precisasse sempre ter que se deslocar à sede do município para ter acesso a alguns serviços. E o Momento Cuidar é exatamente esse momento em que a secretaria vai até a comunidade, e aí ela vai não somente com a sua estrutura administrativa, mas também já com a oferta de alguns serviços, considerando, né, todo o que nós temos represado na nossa central de regulação. E aí, quando eu falo considerando o que nós temos represado, é que nós fizemos levantamentos junto com as equipes de saúde da família, fizemos também alguns levantamentos no que nós chamamos de áreas descobertas, que são algumas áreas que não têm agentes comunitários de saúde, e fizemos também o levantamento do que existia na central de regulação, porque o grande nó crítico do nosso país é exatamente o processo regulatório. Mas tem uma coisa que é preciso ser vista, que às vezes o que se tem solicitado não é o que realmente o paciente, o usuário necessita. E por vezes, por existir a facilidade de ter certos procedimentos disponíveis, aí de repente todo mundo passa a achar que tem que fazer, eu sinto uma dor abdominal, eu tenho que fazer uma ultrassom do abdômen total. Eu tenho uma dor de cabeça, já tenho que fazer uma tomografia. Né? Eu tenho uma dor no joelho, eu não tenho nem que fazer tomografia, eu já entendo que tenho que fazer uma ressonância magnética, por exemplo. E tudo isso é exame de alta complexidade, que tem um custo altíssimo, que o município não recebe recursos para esses procedimentos de alta complexidade na quantidade que nós temos demandado, né? E nós precisamos mesmo fortalecer as ações da atenção primária à saúde, que é a atenção básica, né? O município, por exemplo, nós temos 15 equipes de saúde da família. Agora, do final do ano para cá, nós tivemos um desfalque em 3 equipes de médicos que passaram na residência médica e tiveram que se ausentar. Médicos do Mais Médicos, que aí são médicos que são designados nos seus processos seletivos pelo Ministério da Saúde. Tivemos 2 que foram afastados, e aí a gente depende do Ministério da Saúde fazer a ocupação dessas vagas, e aí nós esperamos que com o núcleo Mais Médicos isso aconteça agora com a maior brevidade.
Mas o que nós vimos muito foi na avaliação das solicitações que não tem nenhum motivo. Vem tudo em branco, assinado pelo médico e o tipo do exame. Então começamos a fazer essa avaliação e estamos vendo também que é necessário fazer uma educação continuada com essas equipes, né? Os médicos, eles também precisam passar por isso, eles precisam também cumprir protocolos e nisso tudo nós estamos, no novo formato que estamos reimplantando da regulação, estamos implantando a figura do médico regulador, é o médico que regula o médico. Né? Inclusive que é um profissional do município de Macaúbas, que conhece a população de Macaúbas e que tem um senso, né, de medicina da comunidade, de medicina de família e comunidade. E aí a gente está dialogando nesse sentido. Acredito que nós começamos já o mês de abril com esse médico fazendo também essa triagem, né? Que a triagem ela deve acontecer lá na unidade ou nas unidades, no ponto de atenção que for o paciente, mas a gente precisa ter um olhar mais delicado, né? Sobre a triagem, sobre quem realmente precisa, porque às vezes você acaba ofertando alguns exames de alta complexidade na iniciativa privada, é um custo alto, para quem não necessita especificamente daquele exame, e por vezes pessoas que estão mais distantes, que têm maior dificuldade de acesso, precisariam ter algum tipo de monitoramento e acompanhamento e não conseguem chegar nem até a secretaria ou ter respostas, né, adequadas para algumas necessidades. Então, o Momento Cuidar é esse momento que nós vamos lá para a comunidade, lá nós vamos detectar, vamos identificar, vamos dialogar, vamos fazer atividade de educação em saúde, vamos fazer testes rápidos de HIV, sífilis, vamos vacinar, vamos fazer clínica médica, vamos levar ultrassonografia, vamos levar laboratório, né? Nós temos um grande nó crítico que nós encontramos essa questão do laboratório. Um município com 50 mil habitantes e com a capacidade instalada de atendimento de pacientes muito reduzida, considerando inclusive a quantidade de bioquímicos que nós temos no município. Então, sim, esse Momento Cuidar, ele surge a partir do diagnóstico prévio que nós fizemos nas ações e nas demandas da secretaria, e ele é o ponto de partida para algumas intervenções que são básicas e críticas. Então, nós começamos amanhã na comunidade de Contendas, apesar que a comunidade de Contendas já está com atendimento descentralizado de pediatria, assim como a comunidade de Canatiba. E aí amanhã nós vamos para lá com laboratório, com eletrocardiograma, com ultrassonografia, clínica médica e toda a nossa equipe. E no dia 1º aqui no Centro de Saúde, mas aí com um elenco maior de procedimentos e de profissionais. A partir daí nós teremos uma agenda mensal, né, por localidades, e sempre tentando fazer com que esses atendimentos vá até onde nós consigamos centralizar mais pessoas e consigamos também, vindo da retroalimentação da ação do agente comunitário de saúde e das equipes de saúde da família, na identificação dessas pessoas. Nós estivemos há uns 15 dias em algumas comunidades, falando com as comunidades, e vimos que tem um nível de desinformação muito grande. Né? E aí esse nível de desinformação, pelo menos com relação à central de regulação, é exatamente porque nós tínhamos vários pontos de regulação. No centro de saúde regula fisioterapia, ginecologia de um médico, na secretaria ginecologia de outro, não sei o quê. E ainda tem um outro serviço que nós temos, que é o serviço da policlínica, que fica em Brumado, e que muitas pessoas, elas dizem, eu não quero ir na policlínica, mas é o que temos desenhado regionalmente. Todos os municípios da região, eles têm uma pactuação com essa policlínica, e que se nós ocuparmos as vagas, nós vamos pagar, se não ocuparmos também vamos pagar. Uma pactuação junto com o governo do estado e municípios da região,
E por incrível que pareça, só no ano de 2022 nós tivemos menos de 30%, em média de 30% a 35% das vagas que foram cedidas para o município de Macaúbas ocupadas. Então lá tem tomografia, lá tem ressonância, né? Tudo bem, ultrassonografia a gente até deve resolver no território, mas exames de maior complexidade que ficam lá com as vagas ociosas. E nós encontramos também alguns profissionais, né, que é o costume, o atendimento do hospital. O hospital não é para fazer ambulatório. Né? O papel do hospital é outro. Então, algumas dessas especialidades, elas vão continuar acontecendo, só que de forma diferenciada. Não é dentro do hospital fazendo ambulatório. Só para você ter uma ideia, ano passado começou a fazer consulta de oftalmologia. A nossa demanda reprimida de oftalmologia é 5 vezes maior do que todo o restante da demanda reprimida. E aí alguém me explique como é que a população ela tem 5 vezes mais necessidade de exames, de consulta com oftalmologista do que com todas as outras especialidades. Então nós estamos fazendo esses estudos, identificando o paciente, triando, observando que algumas solicitações, depois de 6 meses, elas já não têm mais sentido. Né? Provavelmente o paciente precisa passar por alguma outra avaliação. E temos o problema da UPA, né? Que aí fica fácil ir para a UPA a qualquer horário, diz que está sentindo uma dor, chega lá, doutor, eu quero um exame e tal, e aí vem essas solicitações. E nós, com o processo regulatório e com a reestruturação que nós estamos fazendo na diretoria do hospital, nós vamos atuar firmemente na UPA, inclusive com os profissionais que lá estão, tanto os médicos como todo o corpo de apoio, mas com os médicos no sentido de dizer eles, o papel da UPA não é prescrever exames. O papel da UPA é você tem uma dor, você tem uma necessidade imediata para que está realmente lhe incomodando e aí você precisa da medicação e ser tratado. O papel da UPA não é ir para lá pedir para passar soro. Né? O papel da UPA não é ir para lá pedir para passar ressonância. E por incrível que pareça, um outro costume, o papel da UPA não é solicitar tomografia. Né? O nome já diz, né? Unidade de pronto atendimento. Exatamente. O nome já diz. E aí existe, infelizmente, né, existe uma inversão nisso, mas é muito, que eu acredito, que é muito de nós conseguirmos organizar a atenção básica para fazer com que o serviço terciário, né, ele consiga caminhar dentro da demanda, mas com a atenção básica fazendo o seu papel. Né? A atenção básica, por exemplo, que a equipe meio-dia encerra atendimento, não é atenção básica. Eles têm que estar lá 8 horas. A atenção básica em que eu vi algumas coisas, você prescreve para o paciente tomar sulfato ferroso e vitamina C na UPA, isso não é o papel da UPA, nem é a atenção básica. Então, assim, tem muitas coisas para serem feitas, mas elas só podem sofrer intervenções a partir do momento que nós temos um diagnóstico. Então, hoje nós já temos um diagnóstico e por conta desse diagnóstico é que chegou esse momento cuidar com o objetivo de dar vazão, né, a muita coisa que tem reprimida. E aí o momento cuidar, ele vai acontecer essa sexta, amanhã e sábado, com a capacidade de atendimento de 800 exames de laboratório, 300 exames de ultrassonografia. Teremos amanhã à tarde, já tem ultrassonografia no centro de saúde, mas são pré-agendados e selecionados pelas equipes de saúde da família. A partir daí a gente vai abrindo novas vagas, porque nós estamos ampliando também a nossa capacidade de execução mensal, assim como a capacidade do laboratório e alguns outros procedimentos. Né? Vamos ter lá serviço aqui no centro de saúde, serviço de fisioterapia, avaliação clínica, teremos 3 clínicos fazendo avaliações e alguns eles já triam e já fazem encaminhamento dos pacientes dentro do próprio serviço, ou que não for do serviço já vai para a regulação, para que a gente providencie os encaminhamentos devidos e junto com isso também fazer uma reorganização da própria assistência farmacêutica no município, né, visto que existe
eu não digo que é desconhecimento, mas um entendimento que não é o devido com relação a quem tem acesso, quem não tem acesso e como se faz esse acesso. Mas claro que tudo isso passa por um trabalho de identificar profissionais para estar à frente de alguns serviços, ver como fazer com que os serviços e algumas questões, inclusive medicamentosas, cheguem a quem realmente precisa ser atendido, mas principalmente o momento de cuidar vamos tratar adequadamente dos nossos grupos prioritários e na atenção básica. Grupos prioritários na atenção básica: hipertenso, diabético, gestante, criança, idoso, a depender do motivo, né, de adoecimento, e é isso. O momento de cuidar é tudo isso, é o cuidar, é o abraçar, e o momento de cuidar também, ele tem um segmento, e que aí eu até já falo que nós vamos lançar agora em maio, na semana de enfermagem, né, que é o momento em que nós somos gente que cuida de gente e também precisamos ser cuidados. Então, os nossos profissionais também estarão sendo vistos nesse sentido. Lógico que tudo não vai acontecer imediatamente, nem de forma que você resolva da noite para o dia, mas é o que está planejado e programado em cima do perfil epidemiológico do município, em cima das necessidades e considerando o que nós temos de capacidade instalada e o que encontramos e o que precisamos fazer. Porque eu também sempre digo, o que foi a situação em que encontramos, aí alguns está na UTI, e aí a gente tem que perguntar o que é que significa esse estar na UTI. Né? Porque se você consegue garantir, por exemplo, uma ressonância magnética com contraste no território, aí a gente tem que perguntar, está na UTI. Aí eu posso dizer que está na UTI porque eu só consigo atender 20 pacientes para laboratório, por exemplo, quando eu tenho no município 4, 5, 6 biomédicos ou bioquímicos. Bem, é isso. A gente está fazendo essa revisão, né, no setor saúde, muito para fazer, mas esse muito para fazer é por conta de toda uma história, né, que se arrasta ao longo dos anos e de como a gente enxerga o que é fazer gestão de saúde pública. Não está sendo fácil, é um trabalho árduo, nem todos compreendem, mas vamos tentando. Com certeza, é um trabalho aí, você falou árduo, né? Mas tudo vai se encaixando, tudo vai ficando devagar, vai encaixando, e aí as pessoas elas vão começando a compreender e a gente vai falando, né? Porque você fazer saúde pública, você fazer sistema único de saúde, é muito de você ter resiliência, né? De estar sempre falando aquela mesma coisa, mesmo que o outro não queira entender, mas vai chegar um momento que ele vai compreender. Isso que move quem faz saúde pública neste país. Isso mesmo. Sobre ainda, falando do momento de cuidar, como vai funcionar as ações de prevenção, os serviços e ações, né, na cidade? Isso. Vai acontecer, amanhã começa com tendas, e esse momento de cuidar, ele também trata dessa descentralização de alguns exames e especialidades. Nós estamos levando em massa amanhã e dia 1º aqui no Centro de Saúde. A partir das 6h30, 7 da manhã, nossas equipes já estarão lá. No que se refere aos serviços de ultrassonografia, são pacientes que já foram, a grande maioria já foram agendados pelas equipes, e aqui na sede as enfermeiras fizeram uma seleção do que elas viram, junto com os agentes de saúde, do que eles viram que era mais necessário no momento, considerando até a quantidade, né? Nós temos lá uma média de 250, 300 ultrassonografias. Acredito que esse mês ainda nós conseguimos vencer tudo que tem represado. Considerando os pedidos que vieram de unidades de saúde da família. E onde não tem unidade de saúde da família, que tenha sido referenciado, já que nós temos o atendimento itinerante de médico, onde não existe cobertura de agente comunitário de saúde. E aí a gente aproveita até para já esclarecer que vamos começar a triar, considerando também o que vem de UPA
Não é atendimento eletivo, UPA é atendimento de urgência e emergência, é pronto atendimento, então não tem como você dizer que tem eu tenho uma solicitação de ultrassom lá, tem 8 meses, a gente ouve às vezes assim. Quando você vai ver a solicitação da ultrassom, vem da UPA, e o paciente ele é vinculado à unidade de saúde. Então não tem como você pensar que essa ultrassom que está lá represada, ela pode até ser necessária, mas ela não tem nenhum tipo de relatório ou de parecer que possa mostrar que é algo de urgência. Tá? Então, é um caminhar, né? O momento cuidar é um caminhar da gestão de saúde do município de Macaúbas a partir de então. Certo. Vamos falar também sobre a 7ª Conferência de Saúde aqui de Macaúbas, né? Isso. Qual a importância dessa conferência? A conferência municipal, as conferências municipais, elas fazem parte do processo de conferências estaduais. Ela é preparatória para a Conferência Estadual de Saúde, que é preparatória para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Nesse momento, nós temos 4 eixos, né? Temos um tema, o tema central da conferência, que é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã será um outro dia. Nesse tema existem 4 eixos, as pessoas estão todas convidadas, todos podem participar. As inscrições estão sendo feitas nas unidades de saúde e na Secretaria de Saúde, qualquer pessoa pode participar, e lá faremos na hora da frequência, as pessoas serão definidas por eixos, porque nós faremos a abertura no dia 3 à noite, com a palestra magna, proferida por Dr. Cristiano Soster, e com a presença do Dr. Neomar Filho, que vem representando o deputado Jorge Sola, a convite nosso, e teremos, né, a abertura oficial, e no outro dia, o dia 4, nós teremos os eixos, onde os grupos estarão debatendo e serão construídas propostas por eixo para serem remetidos ao Conselho Estadual de Saúde e daí remetidos à Conferência Estadual, e o município elegerá 8 delegados, 4 gestores e 2 da categoria de trabalhadores e 2 da categoria de usuários, né? A conferência, ela convocada pelo município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, e é o exercício de cidadania, né, que deve acontecer oficialmente a cada 4 anos e que tem acontecido geralmente a cada 2 anos, porque quando o novo governo tem eleições, o novo governo assume, ele faz a conferência para a construção do Plano Municipal de Saúde. Certo. Ana Clara, pode ir. Quais os objetivos dessa palestra? A conferência é isso, né? É discutir dentro dos eixos as políticas de saúde que se espera para município, região e para o país. Né? São propostas macro, elas não são propostas únicas e exclusivas do território do município, mas é pensando nas políticas de saúde que nós temos, o que é que nós queremos, né? Que SUS é esse que nós queremos, o que é que nós temos, olhando, e aí nós sinalizamos muito para esse olhar regional, né? Nós estamos com os PPAs, que é o Planejamento Participativo da CEPLAN, do Governo do Estado, acontecendo aqui, eu acho que, se eu não me engano, é dia 18 de abril que vai acontecer, mas já aconteceram algumas reuniões com relação à saúde, com o eixo da saúde regional, e a nossa ideia, né, que o que se discute é falar desses direitos e como nós defendemos o SUS, mas como nós defendemos o SUS garantindo na região alguns acessos a serviços e ações de saúde que nós só conseguimos garantir de forma regional pelo custo, pela necessidade de uma capacidade instalada, que eu digo capacidade instalada é de um tipo de unidade mais complexa, além de melhorias, né, nos fatores condicionantes e determinantes dos problemas de saúde da população. Aí os eixos, eles têm os textos norteadores e serão tratados lá. Cada eixo terá um facilitador. Nós teremos 4 facilitadores que estão vindo de fora também.
que são especialistas da área de saúde pública, exatamente para fazer esse trabalho de conduzir o grupo na direção que cada eixo se propõe. Certo, Jaqueline. E aí são agora 12h48. Certo, Sim, pode falar, Ana Clara. Secretária, temos participações dos nossos ouvintes de vários assuntos aqui, né, na nossa live. Eu não sei se Felipe chegou a receber, tem várias, né, relacionados a vários conteúdos. E um dos nossos ouvintes fez a seguinte pergunta, eu não sei nem se você vai poder responder, mas... Vou tentar. Se não puder, eu digo que dou a resposta depois, só não vou mentir. Pronto. Secretária, a Macaúbas FM fez uma matéria recentemente sobre o tratamento das gestantes na unidade hospitalar, onde recebemos várias denúncias de mães que passaram por momentos difíceis devido à imprudência médica. Na sua resposta, deu a impressão que a senhora se referia às grávidas como culpadas e tal. Como explicar a imprudência dos médicos com as pacientes e a falta de cuidado durante o pré-natal? Aí ficou, né? Aberto para a senhora responder. Primeiro que eu não dei resposta dizendo que grávida era cuidada em lugar nenhum, culpada em lugar nenhum. Se alguém disse que eu dei, eu não dei. Uhum. Segundo, que quando você fala em imperícia, quando o cidadão fala em imperícia e incompetência, minimamente eu tenho que comprovar. E eu não consigo comprovar, eu, cidadã, que não conheço dos procedimentos, dizer o que eu acho. E o que eu tenho citado é que por diversas vezes, desde que eu estou aqui, observei várias situações. Eu quero fazer parto cesáreo. Eu entendo que comecei a sentir dor agora e daqui a meia hora tem que ter o parto, e é cesáreo, ou diversas situações. E tem que se entender que existem protocolos e lógicas, tá? Quando eu não posso dizer aqui que tem imprudência e imperícia, porque imprudência e imperícia eu estou acusando um profissional que é qualificado para tal ação. Então, eu tenho que minimamente, se eu achei que houve imprudência e imperícia, eu faço o quê? Eu faço um registro oficial e faço uma denúncia, formalizo uma denúncia. A partir da denúncia formalizada, aí nós vamos para as perícias. Porque a perícia que vai dizer se houve imprudência, se houve maus tratos, ou seja lá o que for. Não é só o relato, né, do paciente. E tem uma coisa, e aí eu faço questão de falar, que me incomodou muito, logo nos primeiros dias que eu estava aqui, que foi o caso de uma gestante que estava no hospital, que a mãe gravou um vídeo dizendo que ela estava morrendo sem assistência. Não foi verdade. Ela já tinha sido visitada pelo cirurgião, estava sendo monitorada, ela estava com feto morto, mas existe um protocolo para a situação. E o protocolo estava sendo cumprido. O município, e aí isso virou um escândalo, né? Inclusive, se ela ia ter amparo psicológico ou não. E aí eu não vou citar nome, mas eu posso citar o seguinte. O que a secretaria poderia fazer, ela fez e fez até mais. Inclusive considerando que era um caso que estava no Conselho Tutelar, que o próprio Ministério Público sinalizou que quando viu o caso tinha um grande vácuo entre a última informação da situação e a gestante no hospital. E se vocês me perguntarem até hoje, ninguém sabe o que era realmente. O que se sabe é que provavelmente o pai da criança e da gestante estava lá no hospital. Então isso é grave. Em nenhum momento ninguém parou para procurar saber a história toda. Nós não poderíamos também estar expondo, mas eu faço questão de colocar aqui, porque outro dia eu pedi até o Conselho Tutelar para ver como era que estava tudo. E ele disse que tinha questão de sigilo, mas não é sigilo quando uma mãe coloca um vídeo falando de uma situação e que depois nós fizemos a investigação e, ao que parece, ela foi induzida a fazer aquilo. Se foi ou se não foi, não sei. Não nos compete tratar disso, mas nos compete tratar do protocolo. A equipe médica, cirurgião, obstetra, clínico de plantão, eles entenderam que deveriam fazer o protocolo expulsivo. Mas
foi tanto movimento, tanta coisa, nós conseguimos transferir para o Exaú Matos e ela passou 48 horas lá para fazer exatamente o que nós estávamos fazendo aqui. Então, nós não estávamos errados. Né? Não houve imprudência, não houve inaptidão dos profissionais, mas para a população naquele momento, houve. Ah, vai morrer sem assistência. Então, eu estou citando esse exemplo porque, por vezes, nós imaginamos que deveria fazer tal coisa, mas nós não somos qualificados para fazer essa avaliação. Essa avaliação tem que ser feita pelo médico. Né? Então, o que acontece, por exemplo, de gestantes chegarem, vai complicar e tem que tirar. Quando chega no Exaú Matos, tem parto normal. Então, tem alguma coisa errada. E geralmente, infelizmente, nós observamos que boa parte dessas coisas, elas partem, né, da população, de algumas pessoas, da população, ou até dos parentes mesmo, que ficam desesperados e não têm as respostas adequadas e que são induzidos ou não induzidos. E por conta disso é que o Hospital Municipal também está passando por uma reestruturação. Hoje nós já fizemos a nomeação de diretor clínico, diretor administrativo e coordenador geral. E acreditamos que a partir desse momento, do dia de hoje, nós teremos um novo caminhar nessa relação, não só do atendimento do hospital, mas do próprio atendimento do hospital vinculado com a UPA, da definição de papéis de cada um e de conversar, do diálogo com os pacientes e usuários, né? Uma das coisas que nós observamos muito é que eu sempre digo, quando me perguntam qual é o maior problema de saúde de Macaúbas, aí eu digo acolhimento. Porque o acolhimento é, quando eu chego, eu preciso ter a informação. A pessoa faz bem assim, ó. Sei não. Sim, mas não sei, não tem não. Mas, não sei. Sei dizer não. Isso não é acolhimento. Acolhimento, você chega com a demanda, você chega com a necessidade, eu lhe escuto. Eu não preciso ser médico para fazer esse acolhimento, com essa escuta qualificada, e faço o encaminhamento devido. E aí eu acabei descobrindo o seguinte: quando tem alguém que não dá certo em lugar nenhum, a gente faz o quê? Bota lá na recepção. E tem que ser exatamente o oposto. Então, nós vamos modificar essa mão, né? Nós vamos qualificar essas pessoas para que elas tenham realmente a capacidade da escuta qualificada. A escuta qualificada é simples. Você vai falar a sua queixa, o que você necessita. Se eu não conseguir ter a resposta, eu vou procurar a resposta. Mas eu não posso dizer, não sei não. Infelizmente, tem a história do conteúdo político-eleitoral em algumas pessoas. E que elas precisam se desprover disso. Porque quem faz saúde, quem está no setor saúde, pode até ter as suas escolhas político-eleitorais. Mas, para além de qualquer coisa, a escolha delas é cuidar das pessoas. Eu sou gente que cuida de gente. Eu preciso também ser cuidada, claro. Mas se eu cuido mal, como é que a gente vai fazer? Será que nós teremos que mudar todas as pessoas que estão no acolhimento? Será que nós vamos tentar resgatar essas pessoas? Trazer elas para entender, para enxergar que eu estou tratando mal e acolhendo mal uma pessoa agora, e que nesse mesmo momento, o meu filho, ou a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu marido está sendo acolhido do mesmo jeito que eu estou acolhendo em outro lugar. A gente precisa, quem faz acolhimento e quem faz saúde tem que se colocar no lugar do outro. É difícil dizer que isso é fácil. Eu posso dizer que isso é fácil? Não, não é. Não é. Mas se as pessoas que estão no setor saúde não forem pessoas preparadas para receber pessoas, para cuidar de pessoas, elas estão no lugar errado. E aí o que eu sempre digo quando reúno minhas equipes, e que às vezes alguns, quer duas, não. Se você não tem esse perfil, se você não gosta de gente, peça para sair. Porque se você não sair, vai acontecer situações e eu acabo tirando. Fato. Não é porque se eu trato mal uma vez, duas, três, quatro, eu tenho denúncia, eu tenho instrumentos visíveis, e essa pessoa continua no mesmo lugar e ninguém fez nada, existem os processos administrativos para isso, existem vários instrumentos. E aí, considerando, inclusive, isso, agora em abril, acredito que até meados de abril, nós estaremos implantando a nossa ouvidoria SUS,
que terá um número próprio, né, um procedimento. A ouvidoria ela tem um protocolo que segue a ouvidoria SUS nacional e estadual, onde as denúncias são feitas, elas não precisam ser identificadas, elas podem ser anônimas e nós teremos um período para estar respondendo essas denúncias. Elas são alimentadas no Sistema Nacional de Ouvidoria e a partir daí a gente vai conseguir, eu acho que, falar mais, até esclarecer, porque por vezes o usuário ele acaba achando que é uma situação e é outra. E quando você explica adequadamente, ele compreende. Então, o que eu vejo hoje no setor saúde, não só em Macaúbas, mas isso é geral, né? Isso é geral. É essa necessidade de que o acolhimento ele aconteça efetivamente e ele aconteça de forma humanizada. Que é assim, se eu chego com a dor, eu sempre digo que ninguém vai para a porta de um hospital 3 horas da manhã porque quer bater papo. Alguma queixa existe, a gente precisa ouvir a queixa, isso é um exemplo. E espero que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Nós temos tido alguns avanços que eu acho bem palpáveis e importantes. O Momento Cuidar, por exemplo, para mim, é um grande avanço. E é algo assim que, pelo que eu sei, o município nunca teve, que nós vamos ampliar esses serviços. Eles não vão ficar restritos somente a laboratório, a CG, ultrassonografia, cardiologia. Nós vamos começar a ampliar, considerando cada área e as necessidades, né, dessa área e como se apresenta o retorno que nós estamos tendo dos serviços de saúde nesses locais. Certo. Jacqueline, rapidinho, se você também puder responder, tá? Se você puder responder, se não puder, a gente pode marcar aí, a gente Se não puder, eu grava, digo, ó, isso aqui eu vou demorar e a gente marca mais umas 2 horas. Mas é uma pergunta que chega muito, a gente tem um dever de esclarecer o pessoal, Sim. né? Que é sobre a cirurgia seletiva do hospital. O porquê que não está acontecendo, muita gente pergunta também por que não está acontecendo, se há previsão de voltar, só para deixar bem claro para todos os ouvintes. Cirurgias eletivas, aí eu vou traduzir. Cirurgias eletivas é aquela cirurgia que não é cirurgia de urgência. Por isso que ela é tida como cirurgia eletiva. E, para que você faça cirurgia eletiva, existe uma portaria nacional que define financiamento, que o município vai ter o seu quadro, né, e vai realizar essas cirurgias. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que nós já diagnosticamos? Nós temos um acumulado de quase 350 solicitações de cirurgias eletivas. E aí você vai me perguntar, que cirurgia é essa? Quais são? Aí eu vou lhe dizer. Retirada de verruga. Sim. Tem uma comunidade aqui na sede que tem 109 pedidos. Aí eu chamei. Se me explique. Não, E aí, retirada de verruga é procedimento. É eletivo, mas é ambulatorial. E nós estamos reestruturando a nossa equipe de cirurgiões. Porque o que é que acontece no nosso município? Como eu encontrei. Os cirurgiões e anestesistas, eles ficam de sobreaviso. 24 horas. E aí tem o plantão que ele recebe. Valor X. Com as cirurgias eletivas, estavam sendo agendadas em média 5 cirurgias dia. O padrão de cirurgias eletivas para cirurgião anestesista são 10 cirurgias dia, das quais uma média de 6 grandes, que a gente chama grande. Por exemplo, esterectomia. Uma vasectomia é uma cirurgia pequena, né? E aí você equilibra, porque tem cirurgias que às vezes precisa de sangue, aí tem que ver o sangue e tudo mais. E por cada procedimento desse, o cirurgião recebe, além do plantão fixo, do valor fixo, ele recebe um valor por cada cirurgia e o anestesista também. A grosso modo, fazendo essa conta, se em um dia fizer uma cirurgia eletiva, você tem falando a grosso modo, tem o sobreaviso, né? Tem o plantão do cirurgião, do anestesista, mais um valor X por cirurgia, que estava definido, tem publicado, e um valor X para o anestesista. E, do meu ponto de vista, um valor altíssimo para você, por exemplo, fazer uma retirada de verruga ou uma fimose. Hoje teve uma liderança que falou, não, é uma fimose, é só fazer um corte. Realmente, é só fazer um corte. Né? A depender, pode fazer até no ambulatório, depende. Só que é considerada uma cirurgia eletiva.
Então, o que nós vimos aqui, no ano de 2022, nós fizemos uma média de 220 e poucas cirurgias em um ano. Quando você divide a quantidade de plantões, a quantidade de cirurgias, e você vai ver quanto gastou, cada cirurgia dessa não saiu por menos de R$4.500. E aí eu estou falando da retirada de verruga, porque é assim que aí as pessoas entendem a cirurgia eletiva. Agora, se você perguntar quantas esterectomias, eu tenho um número aqui. Quantas mulheres precisam de esterectomia? Quantos casos de vesícula, por exemplo, que é a cirurgia eletiva de urgência? Aí essa cirurgia de urgência, vesícula. Eu fui para a UPA, tocador, problema de vesícula explopada. Isso é uma urgência, tem que fazer. Aí vai para o hospital tem que programar para fazer. Não é uma cirurgia eletiva. Mas, por incrível que pareça, depois que nós não retiramos o plantão de cirurgia, nem o plantão de anestesia. Todos os dias está de sobreaviso o plantonista. Nós retiramos a cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que nós fazíamos a programação e que o município estava executando 5 por atendimento. Nós retiramos esse valor adicional por cirurgia eletiva, mas continuaram as cirurgias de urgência. Aí eu faço uma pergunta. E por que a cirurgia de urgência quase não existe? No futuro eu venho aqui falar. Mas eu já adianto, considerando tudo isso, o município de Macaúbas, agora em março, ele fez projeto e se inscreveu como executor de cirurgias eletivas para o estado da Bahia. Nós somos um dos 9 municípios do estado da Bahia que está habilitado. Aí eu digo 8 porque Salvador a gente considera quase o estado todo, né? Mas está habilitado para realizar cirurgias eletivas. Temos um elenco de cirurgias eletivas que vamos realizar. E o município de Macaúbas vai pagar pelo procedimento definido em portaria, que tem o valor de tabela SUS da cirurgia, e que, quando é eletiva, com o que nós colocamos, multiplica esse valor por igual valor. Por exemplo, se a cirurgia for 1.000 na tabela SUS, nós vamos receber 2.000, vamos pagar 2.000. Estamos já conversando com os nossos cirurgiões e anestesistas fazendo os ajustes, né, para que isso volte. Acredito que agora em abril a gente regulariza, mas vamos fazer uma triagem efetiva. E esperamos implantar, inclusive, essa questão dos procedimentos cirúrgicos que são de caráter ambulatorial. Uma retirada de verruga é uma cirurgia eletiva? Mas ela é ambulatorial. Mas o médico pode dizer, eu não faço no ambulatório, eu só faço em cirúrgico. Aí eu vou ter que procurar um médico que queira fazer essa retirada de verruga no ambulatório, com anestesia local. A não ser que seja, né, outro tipo de verruga. Tem um sem fim de situações. Estou falando generalizando, mas falando especificamente de cirurgias eletivas. E tem a previsão, sim, nós estamos retomando a partir da portaria ministerial nacional, que aí já sai com o nosso teto, e o município definitivamente como um dos 9 municípios executores do estado da Bahia e do nível nacional. E aí nós vamos fazer exatamente como diz a portaria, para poder, inclusive, dar mais acesso às pessoas, né? Porque o que vinha acontecendo com as cirurgias eletivas era que a cada atendimento eram 5. Se você for fazer uma conta, aí eu vou lhe dizer a mesma história do SAD. Que as pessoas iam morrer porque não ia ter quem retirasse a sonda ou quem fizesse o curativo, que é a atribuição da equipe de saúde da família. Em algumas situações o SAD vai para treinar, para treinar, depende da situação. E que numa população de 50.000 habitantes nós temos 67 pessoas no SAD. Mas a população ia morrer sem fazer o curativo e sem retirar a sonda. Eu estou falando isso porque são as coisas que eu acabei lendo, né? Você vai lendo e... Porque assim, na hora de... É muito fácil criticar e falar algo que você não tem conhecimento. E aí, quando eu vou falar, eu falo e mostro os números. Na conferência, eu pretendo fazer... Eu estava previsto de fazer uma audiência pública agora, mas muita coisa e nós não conseguimos fazer. Mas na conferência, acho que mais ou menos em meia hora, eu vou apresentar um cenário do município de Macaúbas, fazendo uma evolução histórica, né, de alguns anos para cá,
para que a população, que as pessoas consigam olhar o cenário, os números, os gráficos e entendam que é fácil você falar quando o outro não consegue ter uma memória, eu não digo que é uma memória antiga não, né? De 5 anos atrás, porque nada do que todos dizem que está acontecendo é do mandato do prefeito Aloysio Rebonato. O prefeito Aloysio, inclusive, eu achei que ele foi benevolente demais, ele assumiu uma gestão e deu continuidade em tudo que encontrou, inclusive as pessoas. E pessoas que não têm o menor interesse que nada aconteça ou que seja satisfatório. Então, se eu disser que eu não estou aqui para fazer política de saúde e também política eleitoral, eu estou mentindo, porque o meu trabalho, se ele for um trabalho bem feito, ele é um trabalho de política eleitoral. Só que para qualquer coisa, eu não consigo fazer política eleitoral sem considerar o cidadão. Eu nem sei, Ana Clara, nem me interessa se quem você votou ou onde você vota. Você mora no município de Macaúbas, você é cidadã macaúbense. Você resolveu morar aqui, mesmo que você não tenha nascido aqui, né? Comigo já me chamaram muito de como é o nome? Forasteira. Forasteira? Eu não ligo, porque Forasteira. assim, a minha vida pública é toda trabalhando, né? Eu posso escolher, enquanto cidadã brasileira, onde trabalhar e onde morar. Eu posso resolver morar aqui amanhã, e aí? Alguém vai me expulsar? Mas eu tenho direito a usufruir do serviço de saúde do município. Esse é o direito de cada de cada cidadão, né? Independente de quem seja. Agora, esse serviço de saúde que é seletivo, aí você mora perto da secretaria. Toda hora você está lá para marcar o exame. Eu vou dar um exemplo. Na seleção que nós fizemos agora das ultrassonografias, tem uma unidade que a mesma paciente tinha 5 solicitações no mesmo exame. E aí, quando você começa a triar e você vê os nomes, são sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque elas conseguem chegar e aí elas solicitam. Os que não conseguem chegar e que precisam, quem é que está olhando por eles? Mora afastado, né, da cidade. O que não tem um amigo, o que não tem a liderança, o que não conhece a casa do prefeito, o que não sabe chegar no Não vereador. sabe mexer no celular, na o que não tecnologia. Como é que está acontecendo com eles? Então, assim, o nosso princípio básico na nossa gestão é tratar todos com equidade. E tratar com equidade eu dou mais a quem precisa de mais. Qual é o critério? Aí tem vários critérios, né? Que eles vão desde o serviço de assistência social para fazer as visitas e identificar, desde o que está definido nos protocolos, desde o que é competência do município executar. Tem um sem fim de coisas nisso, que é diferente do que as pessoas acham. Não, eu uso um remédio de alto custo. O que é alto custo? Existe um elenco de medicações de alto custo que é fornecido pelo governo do estado e pelo Ministério da Saúde. Fora desse elenco, a medicação é de alto custo para você, mas não é para o serviço público. Aí algumas pessoas acham que não. Elas têm direito sim e acabou. Mas existem protocolos, existem regramentos e eles têm que ser implantados, implementados e dado conhecimento. E é isso que nós estaremos fazendo e pretendemos fazer ao longo do tempo em que estivermos aqui no município de Macaúbas, a serviço da população macaúbense. Jaqueline, você falou aí, acabei me recordando, esses dias não, né? Passou um processo grande em que o CAPS não se encontrava com medicações. Nem o CAPS, nem a farmácia popular. E aí, por coincidência, eu vi vários casos das pessoas precisando dessa medicação, pessoas com zero condições financeiras, zero condições financeiras, procurando a secretaria para poder adquirir essas medicações, porque não foi algo que ficou 1 ou 2 meses, as pessoas estavam já há alguns meses sem a medicação de controle. E até então, a secretaria fornecia essa medicação, tipo assim, o paciente chegava lá, falava, não estou sem condições. Aí eu acredito que tinha alguma forma que vocês entregavam um remédio. Depois cortou esse meio. Como funciona essa situação? Eu vou lhe responder. Você disse tudo que não pode ser. Você Não chega pode na secretaria e diz bem assim, eu não tenho condições e eu quero despachar essa receita. Realmente isso acontecia. Uhum. E sabe o que é isso? É princípio da iniquidade. Quem chega lá com a receita, o autoriza vai buscar e o resto. E aí tem outra coisa. Quem consegue afirmar que ficamos sem medicamento?
É porque, na verdade, Porque assim, você né? ir buscar, quem é cadastrado no CAPES, esses pacientes, o CAPES tem que ter uma programação mensal para esses pacientes e fazer a dispensação para eles. Pacientes que estão cadastrados no CAPES. Tivemos, sim, uma lacuna no final de dezembro, início de janeiro, por conta dos processos administrativos de mudança de gestão, até porque eu assumi no dia 7 de dezembro. E tem todo um procedimento e tudo mais. A mesma história da farmácia. Como é que você considera quem é que deve ter a medicação? Quem avalia esse critério? É porque, no caso, assim, né, diante da situação que chegou até a mim, diante da situação em que eu tenho ciência, o CAPES não tem a medicação, eles orientam subir para a farmácia. Então, orientaram errado, né? Porque deixa eu dizer o que aconteceu com o receita, CAPES. né? A farmácia do CAPES foi fechada em dezembro, porque ela estava inadequada para funcionamento. Mas todo o procedimento de retirada de medicação do paciente do CAPES, de entrega e tudo mais, ele continuou acontecendo. Doutora Andréia era, inclusive, a medicação de alto custo, ela mesma era quem estava indo fazer retirada. O que era dos pacientes, a farmacêutica do CAF estava fazendo a entrega. A mesma história no CAF. Chegou, tem uns 15 dias, não um mês mais ou menos, que chegou toda a nossa cota de medicação da atenção básica para 3 meses. Ela durou 15 dias. Aí se você tem alguns medicamentos que não tem lá. Aí se você me disser quem é que recebe, aí eu vou lhe dizer quem é que recebe. A pessoa que mora vizinha à farmácia, se tem uma receita, provavelmente ela recebe. A pessoa que é amiga do outro, que soube que chegou, se chegar primeiro, ela vai receber, que ela vai chegar com a receita dela, ela pode ganhar 10 mil, e o que ganha 1.000, ou que ganha 100, não vai ter, porque não existe critério. Porque o critério é de quem chega primeiro. E aí, por que isso acontece? Porque o município não tem instituído, por exemplo, que medicação é que a gente tem que garantir? Eu tenho que pensar em garantir a medicação de hipertensão, diabetes, porque os que forem doentes crônicos, de problema de hemodiálise, cardíaco, tudo mais, tem programas específicos para isso. E aí eu vou lhe dizer mais, eu lhe passo aqui. Recebi hoje, até passei para o promotor, as medicações que estão em desabastecimento no estado da Bahia. Não tem para comprar. Essa semana eu recebi 2 pacientes, que inclusive são pacientes especiais. Carbamazepina. Solução. Não tem. Não tem. Pode ter na farmácia. Mas produto não tem. No mês de janeiro tem um elenco também. 9 itens que são de saúde mental. Que é responsabilidade do Estado fazer entrega e que também não tem. Só que é mais fácil, eu, que sou sua amiga, que toda a vida fui lá, peguei amoxicilina, peguei diclofenaco, peguei diazepam, porque ainda tem aqueles assim, né? Que não dorme e que tem que ter o remédio de controle, que não vai nem no médico, mas o médico ou a enfermeira tem a obrigação de transcrever a receita. Infelizmente, tem uma prática que é totalmente fora da lógica, que acontece que a gente vai ter que mudar. Porque o município de Macaúbas, ele recebe 22 mil reais para fazer assistência farmacêutica. 22 mil reais. Mas e aí, no caso, essas pessoas, nesse período onde ficou sem a medicação, que ficou fazendo a entrega, que a farmácia estava sem base para poder, né? Não tinha as condições para estar funcionando. Essa medicação... Não, a medicação estava na assistência, no CAF. O tempo que passou, o período que passou sem a medicação, esses pacientes não ficaram desassistidos, não. Alguns pacientes, porque o nosso CAPES atende mais de 1.800 pacientes. Agora, os pacientes cadastrados, não. Agora, uma coisa eu digo. A prática de subir a escada e o secretário autorizar a receita, comigo não acontece, não. A não ser que necessite, realmente. E esse critério não é definido por mim, não. É definido por um protocolo de vulnerabilidade do paciente. Entendi. Entendeu? Eu vou lhe dar um exemplo. Tem 15 dias, tinha uma mulher fazendo um escândalo na porta da secretaria por causa de 3 receitas. Ela tinha uma corrente de ouro no pescoço. E eu não vou lhe dizer quem era ela. Entendi. Entende? Então, essa a lógica. A lógica é assim. Eu consigo, então eu faço mais barulho.
Eu não consigo. E aí vou lhe dizer, qualquer coisa que você disser aí, eu vou ter argumento para lhe dizer que está errado. Porque paciente, não é todo paciente que tem que ser atendido. Infelizmente, tem uma inversão no município. Quem chega primeiro é quem leva. E eu garanto de cadeira. Quem chega primeiro é quem mora perto. Quem chega primeiro é quem tem parente no setor. Quem chega primeiro é quem conhece. Quem chega primeiro é quem vai na casa do prefeito para pedir autorização e que ele não dá. Quem chega primeiro é quem autorizasse dentro da secretaria. Quem chega primeiro é quem. Infelizmente. E aí, isso é iniquidade mesmo. Porque quem chega primeiro é quem não precisa. O que precisa, ele está lá, sem saber nem como é que ele faz. E aí é obrigação do setor saúde, através dos profissionais de saúde, através dos agentes comunitários de saúde, identificar quem são esses pacientes, trazer a situação para que seja feita uma avaliação e que a partir daí se garanta a medicação deste paciente. Eu vou lhe dar outro exemplo. Ontem chegou para mim uma moça que tem lúpus e que ela perdeu, ela recebia a medicação do elenco de alto custo, que as pessoas aqui têm o costume de dizer, um remédio da DIRES. Não é o remédio da DIRES, é o remédio que o governo do estado da Bahia tem a obrigação de dar para o paciente cadastrado no programa de alto custo. E aí ela teve que ir para o médico e chegou com várias ressonâncias magnéticas e tudo mais, para pedir ajuda. Disseram, não vou lhe dar ajuda. Agora, as suas ressonâncias elas serão marcadas na policlínica regional. Você vai fazer todas no mesmo dia, a gente está fazendo a agenda. Então, infelizmente, esse é o grande nó crítico que eu tenho enfrentado, que vou continuar enfrentando e que vou seguir à risca os princípios basilares do Sistema Único de Saúde. E outra coisa, em nenhum momento está escrito que a farmácia tem que estar abastecida em tempo integral. Porque não vai estar, não tem dinheiro que dê. A pessoa vai 4 médicos diferentes na UPA, na semana, ela sai com 4 receitas. E a maioria delas ela não precisa. Porque se você está com um processo infeccioso, por exemplo, uma inflamação, você sai de lá solicitando uma amoxicilina. Se você passou 5 dias sem tomar essa amoxicilina, não vai lhe servir mais. Se você tem uma dor e saiu com uma solicitação de dipirona ou de algum analgésico, você passou de 48, para que vai servir mais? Porque ou você piorou e voltou para a urgência e foi regulado, sei lá. Porque se for dor crônica, vai ter que descobrir para que tratar. O que eu estou querendo dizer é isso. É que, infelizmente, existe a prática de eu passo em todos os médicos, cada um me dá uma prescrição. Quando chega o remédio, eu vou lá com todas as receitas e eu tiro de lá. O que é que o município vai fazer? Em médio prazo, espero que até o final do ano, nós vamos informatizar toda a rede. Você passou no Centro de Saúde Dr. Antônio. Hoje. Saiu de lá hoje com a receita de 60 comprimidos de losartana. Se você for despachar na farmácia, você recebeu 60, você só consegue voltar lá para pegar mais comprimidos daqui a 60 dias. Você foi hoje na UPA, por um acaso saiu com a prescrição. Vai se saber o dia que você foi, a hora que você foi e que tipo de prescrição você saiu. E aí a gente vai conseguir regular verdadeiramente, dar acesso a quem precisa de acesso. Mas o que existe de regular é exatamente isso. Quem consegue chegar na frente, leva. Porque não tem dinheiro, o recurso é finito. E não tem dinheiro para garantir a medicação de 100% da população. Não tem dinheiro para garantir medicação para 1.800 pacientes que passam pelo CAPS. Nós temos 1.800 pacientes cadastrados lá. Assim como nós temos o vício histórico na população de que todo mundo não consegue dormir, tem que tomar um remédio de controle para dormir. A gente sabe, qualquer coisa é diazepam, clonazepam, E aí a gente, enquanto setor de saúde, tem que pensar como é que nós vamos tratar a ansiedade da população, evitando que ela faça o processo medicamentoso. E que isso é processo, não é só ação, né? É um processo contínuo, né? E tudo mais. E aí depois eu vou trazer aqui os números para mostrar. Pronto. Porque não vai adiantar você ficar, né? Ana Clara, ficar falando para justificar o pensamento dela e eu preciso falar com você. Infelizmente, eu tenho que falar cientificamente e como diz a
a legislação. E nessa fala toda que eu percebi é que está faltando um pouco de bom senso na população, né? Em relação a se você pode comprar, você Obrigada, compra. Felipe. Acho que seria a palavra mais Felipe, correta. infelizmente, se eu pegar a relação das pessoas que fizeram tomografia gratuita na clínica privada que nós contratualizamos, basta pegar a relação. Precisa fazer muita coisa. Entendeu? Aí vai dizer assim, vocês deram. Não, a pessoa foi para o setor e estava, não sei o quê, o médico pediu, tem que fazer. Só que nós estamos criando, exatamente por isso nós estamos criando o regramento. Essas autorizações, elas vão passar pelo médico regulador do município. Não é só o médico que vai chegar lá e pedir, não. Vai ter um outro médico com capacidade para isso, que vai avaliar a procedência e a legitimidade desse pedido. Vamos sim auditar os médicos. Né? É necessário se faz. Certo, agora é 1h23, chegando ao fim do nosso bate-papo. Tem recadinho dos nossos patrocinadores durante a nossa programação. Vou retornar. Me convida. Pronto, a gente marca a agenda direitinho, faz uma pauta bem bacana, com as dúvidas do povo e também já esclarece tudo e deixa todo mundo bem informado. Acho que a transparência é tudo. Acho que em qualquer gestão, em qualquer ambiente profissional é bom sempre ter a transparência para todos. Jaqueline, agradeço, obrigado por estar aqui, por responder, né, as perguntas aí, algumas perguntas até polêmicas também, mas a fora gente da tem, nossa... Mas veja só, Felipe e Ana Clara, eu agradeço muito, mas o que eu tenho a dizer é que quem está na gestão tem que ter um olhar de entendimento para a forma como a população enxerga e tem que ter também capacidade de dar resposta, né, às dúvidas principais. Com relação ao medicamento é mais complexo, lógico, porque cada um tem o seu pensamento. E quando a gente fala, e tem várias coisas que precisam ser consideradas. Tem o medicamento que é do paciente que é crônico, que esse sim eu sei que a gente precisa garantir. Tem o medicamento do paciente que é de saúde mental, mas de quem é que a gente vai garantir? De quem realmente precisa que seja garantido. Tem o medicamento do paciente de hemodiálise, aí é diferente. Existe um serviço de alta complexidade que é pago e que né, mantém tudo isso. Tem o medicamento do cardíaco, tem várias e várias situações. Né? Infelizmente, o olhar, né, às vezes, é um pouco diferenciado. E aí eu sempre cito 2 exemplos. O exemplo da gestante, que foi aquela polêmica toda, né, e que ao final ela saiu daqui e passou mais 48 horas em trabalho de parto expulsivo. E falo... eu nem lembro mais qual era o outro exemplo, isso é coisa da Covid. O exemplo dessa história, né, dessa necessidade e demanda que ela é criada de acordo com o que a gente oferta. Porque se alguém me disser que tem mais pessoas com problema de oftalmologia, para oftalmologia no município, do que com problema, por exemplo, para ultrassonografia ou ginecologia, por exemplo, então realmente tem um problema sério aqui, é um problema crônico que precisa de um estudo da população, porque é quase um ensaio da cegueira. Então, não é. É porque, se não, tem oftalmologista, tem. Então, marca aí. Marca oftalmologista, eu não estou enxergando. Porque quando a gente chega a determinada idade, você tem que fazer isso. Ó. Por isso que eu uso óculos. É a idade, né? Você, tudo bem. Eu sei que tem um desvio. Mas a idade vai fazendo com que a gente precise usar óculos. Fato. Né? Então, assim, a gente precisa... O serviço público, quando o dinheiro é finito, você tem que programar esses recursos em cima de necessidades básicas e de ações que vão fazer intervenção nos problemas crônicos da população e que envolve muita educação e saúde. A gente vai trabalhar muito isso. Certo, então, secretária, chegando no nosso fim, o horário, que a gente vai ter aqui até as 2, mas tem uns recadinhos ainda. Pronto. Obrigado, fique à vontade para agradecer aí, tá bom? Tá. Desde já a gente agradece. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, né, que vocês me deram. Se você observaram, eu sou muito falante. E quando chega tema polêmico, aí eu faço igual o pessoal de conferência, que você da turma da conferência, não, a gente adora a conferência, porque na conferência a gente briga por nada, e aí daqui a pouco tá todo mundo feliz comemorando, e quando daqui a uns anos, aquilo que você brigou não tem sentido nenhum, né? Porque isso é o Sistema Único de Saúde, né? É aquilo que a gente constrói diariamente, de acordo com o que se apresenta na população. A gente faz o planejamento, mas, por vezes, a gente tem que fugir dele. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estarei à disposição sempre que necessário. Compareçam à Conferência de Saúde.
Vamos dialogar lá, né? Vamos dialogar, porque o diálogo é sempre quem faz, o que faz com que cheguemos às conclusões adequadas de cada situação. Tá certo. Muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes.